O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Hoje, na liturgia da palavra, até já fiz um pouco a referência ontem da primeira leitura, quando o povo de Deus, sendo libertado da escravidão do Egito, através da mão de Deus, é claro, em primeiro lugar, mas da condução de Moisés, que passou pelo Mar Vermelho, o povo todo glorificava a Deus. E, final, quando diz: "Então Moisés e os filhos de Israel cantaram ao Senhor este canto do Êxodo, que veio hoje no lugar do Salmo responsorial, como salmo que eles glorificavam a Deus exatamente por aquela libertação, a caminhada da passagem do Mar Vermelho, e passaram triunfalmente, superando tudo que eles tinham passado na escravidão, e agora então se considerando livres por essa passagem, por essa Páscoa, que hoje nós celebramos a cada momento na Eucaristia, sobretudo aos domingos e mais ainda no domingo da Páscoa. Esse texto da primeira leitura, como esse salmo responsorial, que é também do Êxodo, normalmente é proclamado na noite da Vigília Pascal, pois é aí que deu a origem à nossa Páscoa, a Páscoa nova, da nova lei. E com isso, nós glorificamos a Deus através do seu Filho Jesus ressuscitado, que abriu-nos também as portas pela libertação, pela salvação, que nos é dada através da sua vida nova. No Evangelho, uma passagem já que vem com frequência, que quando Jesus é questionado, antes, o evangelista Marcos, ele coloca que Jesus foi perseguido. Eles estavam doidos para apanhar Jesus numa armadilha, e sempre quando Jesus falava alguma coisa, ele era questionado não simplesmente por uma informação ou por uma formação. Eles queriam mesmo era trucidar Jesus. Queriam atirar pedras, lançar no precipício, queriam bater, como depois, claro, bateram e crucificaram, coroando de espinhos, etc. E estavam falando, porque quando a gente não consegue vencer alguém, a gente vai apelando por todos os caminhos, e vai por todas as mentiras. Isso a gente vê no nosso dia a dia, infelizmente. A gente pode ver na política, quando a gente quer derrubar o adversário, a gente começa a inventar coisas que o outro falou, inventar coisas que o outro, como se o outro tivesse falado, inventar coisas como se o outro tivesse feito, e vai denegrindo a pessoa do adversário. E os adversários de Jesus estavam falando que ele estava doido, que ele estava doente mental. E aqui o Evangelho então fala, enquanto Jesus estava falando às multidões, quem que apareceu?
sua mãe e seus irmãos e ficar do lado de fora procurando falar com ele. Eles não foram lá por acaso. E a gente vê que Maria, como mãe, ela entregou Jesus ao mundo, mas é claro que não deixou de ser mãe, e foi mãe até o fim, até a morte, até o sepultamento. Mas ela soltou Jesus no mundo, em outras palavras, para que ele pudesse cumprir com a sua missão. Mas como mãe é mãe, ao ouvir falar que seu filho está doente, que está perturbado, que está endemoniado, que isso e aquilo outro, ela vai ao seu encontro. Ela não foi simplesmente por um gesto de carinho, de visita, porque imagino que Jesus também não tenha saído totalmente da casa de sua mãe, eu imagino. E o que Maria foi fazer lá? Que depois eles conduziram Jesus até a sua casa. Mas era simplesmente o que nós chamamos hoje de fake news, né? São as mentiras que são anunciadas exatamente pelos adversários que queriam denegrir Jesus. Aí vem essa pergunta: quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? Eu sempre gosto de fazer essa referência, que muita gente acha que Jesus teve mais irmãos, que Maria teve mais filhos, mas as línguas em que foi escrita a Bíblia eram línguas pobres, o hebraico, o aramaico e o grego, eram línguas pobres de vocabulário, e com isso, uma palavra só significava muitas coisas. A língua portuguesa, que é muito rica, tem muitas palavras que significam muitas coisas. Por exemplo, aqui bem à nossa frente, nós temos em nossa casa a mesa de refeição, nós temos aqui a mesa do altar, isso aqui que não tem nenhum formato de mesa, mas é a mesa da palavra. Aqui tem um aparelho que se chama mesa de som, tem nada a ver aparentemente. Vocês estão sentados num banco, depositam dinheiro e pagam a conta num banco. Nós temos o banco de dados, o banco disso. Quer dizer, uma palavra que significa muitas coisas. Então, para as línguas em que foi escrita a Bíblia também, essas palavras elas têm uma multiplicidade de entendimento. Então, a palavra irmão significava aqueles parentes mais próximos, que eles não tinham uma tradução exata que chegou até nós. Mas quem que Jesus fala? Quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? Ele não vai enumerando, ele fala, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Se nós procuramos fazer a vontade do Pai que está no céu, vamos nos considerar mãe, irmãos, vamos acrescentar pai e tudo mais de Jesus, porque nós estamos cumprindo com aquilo que Ele colocou para nós, que são os seus ensinamentos, que o que Ele vem falar, vem revelar é a palavra do Pai, a vontade do Pai, que deve ser colocada em prática. E quando alguém discutir com a gente, falando que Maria teve mais filhos, e que tivesse, nós confiamos e cremos que Jesus é o Filho único de Maria, cremos. Mas se tivesse também, a mulher pode ter quantos filhos quiser. É claro, dentro da sua limitação física, orgânica, mas vamos considerar que Jesus é aquele que nasceu de Maria, virgem, e que veio ao mundo para cumprir com a vontade do Pai, como Filho unigênito de Deus, para nos trazer a salvação. Vamos assim confiando a Ele a nossa palavra, a nossa vontade, e que Ele nos dê força para nós sempre superarmos as dificuldades, enfrentando os nossos adversários, se é que nós os temos, e que estejamos todos unidos em torno da palavra e do próprio Deus.